Você está tentando conquistar coisas ou pessoas? Você está no processo de atrair, de chamar para você, trazer a existência como se já fosse o que ainda não é? Você está nesse processo? Eu tenho estudado cada vez mais por mim, para minha vida e também para trazer conteúdos legais aqui para o canal, sabe? Porque eu acho que todo mundo que está aqui está buscando isso, conhecimento, né? E eu fiquei refletindo ontem. Ontem foi um dia de reflexão para mim. Ontem foi uma terça-feira de reflexão. Foi impressionante. E a gente que tem o TDAH já pensa naturalmente, excessivamente, né? E eu acho que isso tudo contribuiu também. Mas enfim, eu tava pensando, sabe, nessa coisa do querer, do... As pessoas querem alguém, as pessoas buscam alguém. As pessoas às vezes já conquistou alguém, né? E eu fiquei pensando, o que é necessário fazer? O que é necessário deixar de fazer para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente quer? E, e teve uma frase assim que me pegou muito, que veio, que eu cheguei até a anotar no meu bloco de notas, que foi que assim, que eu entendi que eu precisava ser o que eu queria ter. Olha que interessante. Para eu conseguir ter o que eu quero, eu preciso ser aquilo. Se eu quero bons amigos, eu preciso ser uma boa amiga. Eu preciso me doar com qualidade, eu preciso ouvir e não só falar. Eu preciso estar disposto a gastar tempo e energia cuidando dessa amizade. Se eu quero uma casa, um carro, um apartamento, bem ele o couto, né? Casa, carro e apartamento. Se eu quero um bem material, eu preciso viver como se eu já tivesse aquilo. Se eu quero um carro, eu preciso ter a minha carteira de motorista. Se eu já tenho a minha carteira de motorista, eu preciso ver se ela está na validade. Preciso ver se eu não tenho multas. Se eu quero uma casa, eu já tenho que guardar dinheiro para mudança. Eu já tenho que reservar um dinheiro para fazer uma reforma. Eu já tenho que começar a juntar dinheiro para comprar os móveis que eu quero colocar naquela casa ou dar de entrada naquela casa. Eu já preciso viver como se eu já tivesse aquilo. Se eu quero um amor para minha vida, eu preciso viver de acordo com a pessoa que eu quero que esteja comigo. Se eu quero um homem de valor, um homem de qualidade, eu preciso ter uma conduta de mulher, da mulher desse cara. Eu preciso ter uma conduta da mulher que esse cara almeja, porque eu quero esse perfil de relacionamento. Eu não vou sair com várias pessoas até chegar o cara que eu tenho a vontade de me relacionar. Eu já vou ser como essa pessoa. Eu já não vou deixar pessoas chegarem até mim, papinhos, contatinhos. Eu já vou me posicionar como se já existisse. Esse é o grande lance. Essa é a pegada. Isso é viver como se já fosse, como se a gente já tivesse algo, pessoas ou coisas. E depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a ver tudo que eu já conquistei, se eu realmente me impus dessa maneira. E sim, quando eu determinei algumas coisas na minha vida, que eu falei assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou ter isso, agora eu vou deixar de fazer assim. Eu comecei, a coisa chegou rápido, porque eu já estava me posicionando como se fosse. Isso é muito real, porque está tudo na nossa mente. Aí entra, como as pessoas não gostam de falar, porque acha que é uma coisa esotérica ou espiritual, e não é. Mas a lei da atração é isso, sabe? E cada vez mais, gente, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, tudo que eu ouço é lei da atração. Eu tô na igreja, escuto uma pregação e eu tô vendo a pessoa que está fazendo aquela pregação ali
falar sobre lei da atração de uma outra maneira, mas é lei da atração. Ontem eu vi um podcast, e eu não vou nem falar o nome das pessoas, que são duas pessoas conhecidas e polêmicas, e do início ao fim, eles falaram de lei da atração, sabe? De forma diferente, citando e contextualizando situações. Eu falei assim, gente, como que as pessoas acham ainda que lei da atração não existe? Se a gente vive a lei da atração, se é o tempo todo lei da atração. É muito louco, a gente precisa acordar, despertar, sabe? A gente realmente é o que a gente pensa ser. A gente é o que as pessoas falam sobre a gente, que a gente aceitou que elas falassem. Às vezes as pessoas mentem ao nosso respeito, mas a gente acredita de tal maneira naquela mentira que acaba se tornando uma verdade. E a gente precisa ser o que a gente quer viver. Ficou muito claro ontem para mim isso. Eu tô muito reflexiva. Eu acho que estudar sobre isso, estudar sobre a gente mesmo, né? Leva a isso. Estudar sobre a Bíblia também leva a isso. E cada vez mais eu tenho visto isso. Quando Jesus fala que a sua fé te curou ou te salvou, é você. No final é sempre você. No final sou sempre eu, sou sempre você. É sempre a gente. Quando Jesus fala as coisas, gente, que loucura. Jesus falava claramente. E por que a gente só leva a coisa ou romantizando aquilo, ou endemonizando, ou levando que para o santo dos santos e somos pecadores? E Jesus falava o tempo todo para a gente ser transformado pela nossa fé. Que a fé é o firme fundamento do que a gente não vê, mas a gente está esperando. Que a sua fé te salvou, te curou, te libertou. Tudo está na mente. Tudo está na mente. E quando é que a gente vai aprender isso de uma maneira que a gente vai ter força para a gente colapsar tudo de acordo com a nossa fé, sabe? Quando que a gente vai conseguir acordar? A gente já normalizou tanto isso. A gente já aceitou tanto que, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, gente, não escuta nem essa música, para começar. A vida não vai te levar, você que vai conduzir a tua vida, porque você é a pessoa que domina tudo. Você domina a coisa toda. Você é o governante da tua história. Então a vida não vai te levar. Não, vida não leva eu. A vida não vai te levar. Essa música a gente não tem nem que ouvir. Principalmente porque é pagode. Desculpa quem gosta de pagode. Mas enfim, gente, a questão, tirando essas brincadeiras, a questão não é nem... É o poder da palavra, é o cuidado que a gente tem que ter com a gente, sabe? A gente precisa acordar. A gente está o tempo todo cocriando coisas, só que para o mal, só que para nos prejudicar. E a gente não pode mais viver assim. A gente tem que acordar. O que a gente precisa fazer para a gente acordar? A gente tem que viver como se já fosse, porque é real. A gente tem que acreditar que é real e viver dessa maneira. Independente, tu quer meter o shape, tu quer ter um corpo dos teus sonhos. O corpo dos teus sonhos, às vezes, nem é o corpo perfeito. Não é nem o corpo todo trincado e musculoso. Não, é o corpo dos teus sonhos, que você quer. Você já tem que viver como se fosse. Você já tem que treinar, já tem que se alimentar bem, já tem que beber água, já tem que dormir, tem que tomar um suco, tem que fazer alguma coisa. Mas tem que viver de acordo com o que você quer, porque a vida é tua e ninguém vai viver por você. A gente tem que acordar, gente. Eu tô nessa pegada. Aí eu preciso acordar. A gente tem que acordar. É mais do que isso. A vida não é só isso que a gente está vivendo. A vida é mais. A vida não pode ser só isso. Eu me recuso a acreditar que a vida é só isso. Ela não pode ser só isso. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente conquista. A gente bota a força do ódio, a força da raiva, a força do amor, a força do sei lá o quê, a força do medo. A gente bota alguma emoção e vai. Mentaliza aquilo e vai. Quando a gente quer mesmo, a gente faz. Quando a gente quer viver com depressão, a gente vive, porque tá tudo na nossa mente. A gente começa a pensar coisas ruins ao nosso respeito. A gente começa a se ver sempre ruim. A gente começa a ver tudo ruim na gente, tudo feio. E a gente vive aquilo e acaba ficando feio mesmo.
Então por que a gente não pode ver o melhor? E comereis o melhor dessa terra, não é isso que está na Bíblia? Por que a gente não pode, então? Porque está tudo na nossa cabeça. E a gente não está vivendo como deveria. Então a gente tem que fazer, precisa combinar isso. A gente precisa fazer esse trato hoje. Um combinado hoje aqui nesse canal, que a partir de hoje, dessa hora, deste momento, deste vídeo, a gente vai começar a viver uma vida nova, uma nova história. A gente vai romper. A gente vai se valorizar, vai se amar. Para poder amar ao próximo, a gente precisa se amar primeiro. A gente vai se cuidar. A gente vai beber mais água. A gente vai pegar sol. Porque a vitamina D tem que estar legal também. Vitamina B12 também tem que estar legal. Isso tudo afeta diretamente a nossa mente. Tá tudo interligado. A gente vai se amar primeiro. A gente vai se priorizar, se cuidar. A gente vai se valorizar. Primeiro a gente, segundo a gente, terceiro a gente. Aí depois vem as outras pessoas que precisam da gente. Mas primeiro, segundo e terceiro tem que ser a gente. Porque se a gente não estiver bem, ninguém vai ficar bem. Porque a gente vai estar naquele ambiente ali contaminando. E olha que eu vejo tantas pessoas contaminando outras porque elas não estão bem. E a gente não vai ser essa pessoa. A gente não pode ser essa pessoa. A gente tem que fazer o nosso melhor. Mas primeiro a gente tem que se amar. Primeiro a gente tem que se cuidar. Primeiro a gente tem que ver quem a gente é e o que a gente quer. Não tem como. A gente está num processo aqui, né? A gente está numa pegada que não tem como. Não adianta mais voltar atrás, não adianta mais se vitimizar, não adianta mais se botar para baixo, não adianta. A gente já sabe a verdade. A gente não pode ficar de mimimi. Não dá mais pra gente. A gente já está na metade da nossa vida. A partir de agora, até o final dela, a gente tem que viver de uma maneira... Viver um sobrenatural louco. Meter o louco. Vamos meter o louco, gente. Pra gente viver melhor. Eu tô assim hoje. Hoje eu tô assim. Sabe? A gente tem que viver o nosso melhor. A gente não pode mais deixar nada nos afetar. Palavras, situações, traumas. Principalmente traumas. A gente já viveu muito trauma até chegar até aqui. A gente já se traumatizou, a gente já se enganou, a gente já se menosprezou, a gente já se deixou, a gente deixou de fazer coisas pela gente. A gente fez pelo outro e não fez pela gente. Então agora é a hora da gente se priorizar, da gente se cuidar, se amar um pouco mais, se amar um pouco mais não, muito mais, se amar primeiro. Para poder a gente conquistar. Chegou a nossa hora, a hora da conquista. Eu tenho certeza que as pessoas certas estão vendo esse vídeo aqui. Da mesma maneira que está falando comigo, eu tenho certeza absoluta que está falando com você. Tenho certeza absoluta. E a gente vai viver, sabe? Esse é o nosso ano. E é o ano da gente realmente viver o sobrenatural. É o ano realmente da gente viver o novo. Porque não tem como, a gente está em expansão. Estamos expandindo a nossa consciência. E quando a gente expande a consciência, não tem como retroceder. A física já nos garante isso. Os estudos já nos garantem isso. Então não tem como mais retroceder. Não tem como mais voltar atrás para uma coisa que já é. E que ainda será mais. E que bom. E que bom que a gente está assim. A gente está sofrendo. É igual aquela borboletinha que está no casulo ainda. Que está ali na metamorfose. A gente está nesse processo. Estamos em metamorfose. Mas a gente vai virar borboletas lindas. E vamos viver num jardim maravilhoso. Porque a gente já determinou isso. A gente vai conseguir isso. Porque a gente quer. Independente do que seja. Cada um tem o seu gosto, seu individual para conquistar. Mas a gente vai conquistar. Porque é inevitável. É inevitável que essa conquista não venha. A gente só precisa crer. A gente só precisa entender que tem um processo para a gente seguir, que nada cai do céu, mas que a coisa chega, que a coisa vem, sabe? A gente tem que ter esse cuidado com a gente. Chegou a nossa hora. Eu entendi que chegou a nossa hora. Não tem como mais voltar atrás, não tem como mais... É aquela passagem da Bíblia que diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, é essa pegada. A gente já conheceu a verdade. A gente já sabe onde a gente está e para onde a gente quer ir. Então não tem como mais voltar atrás. A gente não está na ignorância mais.
A gente já sabe o que a gente é e o que a gente quer. A gente já sabe quem a gente foi, o que a gente passou, o que a gente fez de errado. A gente já sabe. E agora a gente vai fazer o certo. Porque a gente é incrível para isso. Porque Deus nos capacitou com inteligência, com fé, com bondade, com amor. Tem muita coisa aqui dentro da gente que a gente pode fazer a diferença. E que esse vídeo seja para você, sabe? Assim como tem sido para mim. Que seja para você. Que a gente venha ser transformado. Que venha haver transformação na nossa vida, sabe? Porque chegou a nossa hora. A gente já tá aqui no limite. Agora é só romper. Agora é romper. Romper, crescer, crescer e romper. Fazer, sim, o nosso quadro dos sonhos, as nossas mentalizações. Escrever o que a gente quer, como se já estivéssemos vivendo aquilo. É isso. A gente tem que viver. Porque é o que nos basta, o que nos resta. É viver da melhor forma, da melhor maneira. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. Não tem mais como viver aquele passado. Aquilo já foi. E graças a Deus que aquilo já foi. Graças a Deus que a gente já sofreu. Graças a Deus que a gente já passou por aquilo. Graças a Deus que aquilo já era. Acabou. Agora são coisas novas. São coisas grandes. São coisas melhores. E são pessoas melhores também que a gente vai ter perto da gente. Não vão ser mais aquelas amizades doentias que só nos agredia, que a gente permitia. Não vão ser parentes que vão nos contaminar fazendo fofoquinha ou intriga. Não vai ter mais isso. Acabou, gente, porque a gente determinou que a gente vai viver um novo. E o novo a gente vai viver em todas as áreas da nossa vida. E isso é muito real. A expansão da consciência é isso. E hoje a gente precisa viver isso, porque não tem como mais voltar atrás. E a gente tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo. E a gente já sabe que a gente vai conseguir. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E mesmo que a gente sofra ainda nesse processo, porque acredito que vai ser inevitável também, mas a gente vai crescer. E vai conseguir, vai conquistar. Vocês estão me entendendo? Eu acho que eu tô me fazendo entender, estou? Eu acho que é por aí, é essa vibe, é essa pegada. E é isso que eu queria falar pra gente hoje. Eu tenho certeza que vocês vão deixar comentários aí e vão dizer que estão nessa energia também, porque as energias se conectam também e a gente já aprendeu isso. Beijo!